meio-dia e 12 agora. Vamos falar de outros assuntos por aqui também, seu Márcio. Notícia é o que não falta por aqui. E em Sarandi, hein? Ê, Sarandi! Será que a gente pode dizer que presepada do vereador lá do Amorim, ô Márcio? Juliano, eu acho que dá para dizer isso, sim. Dá para dizer, sim. Ô, vereador, essa é a pergunta boa aí da produção. Ó. De que lado o senhor está, vereador? De que lado que o senhor está? Deixa eu explicar o que aconteceu lá, Juliano. Inclusive, nós destacamos isso hoje cedinho no nosso site. Recomendo você, viu? Todo dia pela manhã ali, acessa pingafogo.com.br, no início da tarde também, final da tarde também. Nosso site não é um site policial. Aqui em Maringá tem muitos sites policiais, né? Nosso site não é policial, embora a gente traga notícias policiais também. Mas o nosso site é mais de assuntos que movimentam e interessam o nosso dia a dia. E hoje nós destacamos essa reportagem, é um dos assuntos de capa aqui do nosso programa. Tem sobre vagas de emprego lá também, tá? Para você acessar lá. Aí, ó, vereador de Sarandi consegue sozinho derrubar projeto que daria descontos na taxa de iluminação e lixo. Como é que é essa história, Juliano? Ontem a Câmara de Vereadores se reuniu numa sessão extraordinária ontem à tarde para discutir dois projetos de lei. Um projeto de lei é para corrigir os impostos e as taxas municipais, conforme o IPCA, que é o índice que mede a inflação do período. Por exemplo, todo ano o salário ele aumenta um pouquinho, que é a inflação. Tudo, na verdade, aumenta um pouquinho, que é a inflação. E as taxas, os impostos, as prefeituras precisam fazer isso também, que é corrigir o imposto do outro ano, corrigir as taxas também. Então, a Câmara aprovou ontem um projeto de lei para correção das taxas e dos impostos, ali entre IPTU, taxa do lixo, taxa da iluminação, o ISS-QN, que é o Imposto sobre Serviços da Prefeitura e tudo mais. Pois bem, nesse meio aí, os vereadores propuseram para a Prefeitura o seguinte, vamos fazer o seguinte, vai aumentar, vai reajustar conforme a inflação, só que tem duas taxas que ao invés de aumentar, dá para baixar, que é a taxa do lixo. Lembra aquela polêmica do lixo do começo do ano, Juliano? Lembra. Dá para baixar a taxa do lixo em 21,5%. E dá para baixar também a taxa da iluminação pública, que todo mundo paga, que vem na conta. Dá para baixar até em 30% essa taxa. Levaram para a prefeitura, o prefeito Walter Volpato falou, verdade, dá para baixar. Por quê? Iluminação pública, hoje nós explicamos no rádio. Tem lá, faz um loteamento. Coloca lá, loteamento, 500 terrenos. Vendem 500 terrenos. Só que depois que a pessoa compra, geralmente ela subdivide o lote. E aí faz as casas geminadas. Só que daí é o seguinte, fizeram lá o loteamento, colocaram com base em 500 terrenos. Colocaram os postes, só que daí dobra a quantidade de terreno, porque eles dividem no meio. Só que a quantidade de poste é o mesmo. Ou seja, é mais gente contribuindo com a taxa. Então arrecada muito. Então não precisa. Então baixa o valor, porque aumentou o número de moradores da cidade. Legal. E do lixo é a mesma coisa, o mesmo pensamento. Aumentou o número de pessoas, se todo mundo pagar o lixo, vai sobrar dinheiro. Não tem que sobrar o dinheiro, é só pagar o serviço. Então, é um projeto bacana, não é bacana o projeto? Sim, claro, vai baixar para todo mundo. Isso. Isso vai privilegiar a comunidade. Isso. Então, aqui fizemos as contas, está sendo cobrado um pouquinho mais caro. Então, vamos baixar, cobrar o valor justo, Márcio. Isso. É isso. E aí o IPTU tem o reajuste, mas que é o valor justo por conta da inflação, reposição da inflação, que precisa ser votado. Agora... O vereador não deixou. Alguns até acharam, opa, ele votou contra o reajuste do IPTU. Mas o problema é que não ficou só nisso, né, Márcio? Não ficou só nisso, porque o vereador, ele não votou só... eu não quero o aumento de IPTU. Isso aí, sem contar que pode dar um problema para a prefeitura. Depois, mas peraí, vocês não aumentaram? Isso aí pode isso, alguém pode questionar na justiça. Então a prefeitura não tá rejeitando receita, isso vai diminuir o valor da arrecadação, então é menos dinheiro para a saúde, menos dinheiro para a educação, tá? Só que se não bastasse isso, tem um outro projeto que o vereador também votou não, Juliano.
5 loteamentos lá da cidade de Sarandi ficaram prontos. 5 loteamentos ficaram prontos. E aí, o que a prefeitura fez? Bom, já que eles ficaram prontos, então a partir de agora vai ser cobrado o IPTU dos 5 loteamentos, o que é justo, né? Estavam na parte de documentação, colocando ou instalando as melhorias, né, que é ali a infraestrutura, era o termo que estava me faltando aqui na memória. Estavam implantando a infraestrutura, que é asfalto, esgoto, ficaram prontos. Então tá bom. 3.000 terrenos. Então a prefeitura falou, ó, então a partir de agora, esses 3.000 terrenos, já que foram liberados para construir, tem que cadastrar eles para eles pagar IPTU. O vereador votou contra, reprovou o projeto. Então, o ano que vem, quem comprar terreno nesses 5 loteamentos não vai pagar IPTU. O pobre que mora lá no bairro vai ter que contar as moedinhas para pagar o IPTU. Agora, os moradores dos bairros novos, por conta do vereador, não vão pagar IPTU. Ou seja, alguns vão pagar demais e outros nem vão pagar, Juliano. E o detalhe é o seguinte, até o pessoal, os empresários que trabalham com loteamento em Sarandi, ontem ficaram assim, meio assustados. Falei, ué, mas Como assim? como é? Será que a gente pode usar esse termo? Como diz você, será que o vereador tá pichuruco, biruleibe lá, ô Marcos? Não é possível, não é possível, Juliano. E entre os empresários que ficaram assustados com a decisão dele, está um grande empresário que tem em Sarandi, talvez um dos maiores, um dos mais ricos lá, que tem o loteamento lá, que é o loteamento Santo Antônio, ele vai ficar bravo comigo porque eu falar que ele é um dos mais ricos, mas ele é, que é o Walter Volpato. Já ouviu falar dele ou não? Sim, Walter Volpato, sim. É o prefeito da cidade. O prefeito tem um loteamento lá na cidade, é a família dele, né? O Volpato é milionário, todo mundo sabe disso, e antes de entrar na política. E não é por conta da política, Não, é por conta imagina. do trabalho que é o empresário junto com a família arrojado, e isso é fato e ponto. Empresário de sucesso na cidade, todo mundo sabe. A empresa, a família dele tem um loteamento, que é o Santo Antônio. Então, prepararam tudo o loteamento, beleza, vamos cadastrar na prefeitura, ó, pode mandar a guia, nós vamos pagar o IPTU, porque é o seguinte, esses terrenos desses loteamentos, a maioria não está vendido, né? Então, aí quem paga o IPTU é a loteadora. Só que nesse caso, o ano que vem é 0,800. É tudo por conta do vereador Amorim, ninguém vai pagar. Que coisa. E sabe o que ele argumentou, Juliano? Ah, mas é que os documentos chegaram muito em cima da hora, aqui na Câmara. Tá, esse é o argumento dele. Acompanhe o que ele disse na sessão ontem do vereador Amorim, quando ele rejeitou esses 2 projetos. Referente aos 2 projetos que vai entrar em discussão, o 588 e o 589, nós gostaríamos que a gente pudesse ter um prazo maior de estudo sobre esses 2 projetos. Porque esse projeto ele vai causar um impacto financeiro na população sarandiense e nós precisamos, antes da gente levar esse impacto financeiro, a gente comunicar à nossa população, a gente fazer uma audiência pública, a gente explicar para a população que vai existir essas alterações. Só que esse projeto chegou ontem, foi lido segunda-feira na sessão, e ontem chegou no nosso e-mail, dia 26, às 16 horas e 23 minutos, menos de 48 horas. Eu acho que um projeto que vai ter um impacto financeiro na vida da população sarandiense, na vida daquela pessoa que é aposentado, que tem uma dificuldade a mais. Então, eu gostaria que esses projetos a gente tivesse um tempo a mais para estudar. Eu fico imaginando se ele tivesse mais tempo para estudar, Juliano, o que ele não ia fazer? Porque assim, ó, vai gerar um impacto financeiro. Vai mesmo, mas assim, o aumento no reajuste, Maringá vai ter reajuste, Marialva, o Brasil inteiro vai ter o reajuste. Toda cidade tem. Do IPTU, que é o IPCA. A prefeitura lá não vai cobrar acima da inflação. A lei é clara, é dentro do índice, que é 4, alguma coisinha. Então, vai ter um impacto. Vai ter um impacto, de uma certa forma, para o bem também. Porque vai reduzir 30% a taxa de iluminação e 21% a taxa do lixo. Então, é um projeto bom. Só que o vereador, eu não sei qual que foi o curto-circuito que teve ali, que ele não entendeu. Só que tem um problema, Juliano. A Câmara tem 10 vereadores.
10 vereadores. Tá. Câmara de Sarandi. Sarandi já é. A Câmara de Sarandi já é meio estranho por causa disso, né? É número par. Número par. Ou seja, dá empate nas votações, né? Imagina, tem que ser sempre ímpar. Tá, mas vamos lá, tem 10 vereadores. Tá. O vereador Gilberto, ele estava em licença paternidade. Nasceu o primeiro filho ou filha, eu não sei, dele ontem. E aí, óbvio, com razão, a dispensa de participar da sessão de ontem. Durante a sessão. Então ele não foi, nasceu o filho dele, o primeiro filho, imagina. Ou a filha, Deus abençoe a vinda dele, do filhinho aí. O vereador Belmiro, ele foi submetido a uma cirurgia, foi operado, tá? Com licença médica. Recuperação da saúde também. Isso. Então, só tinham 8 vereadores, certo? A vereadora Toninha Aguiar, a vereadora Keila Zegóbia e também o vereador Erasmo simplesmente não foram para a sessão. Não foi? Faltaram. Mas não justificaram? Não justificaram. Aí ficaram 5 vereadores. Só que como essa medida, ela não é maioria simples que eles falam, né? Tem que ter a maioria qualificada. Então tem que ter 2/3 dos vereadores. Um voto contra derruba todos os projetos. E o vereador ficou de pé na hora da votação. Então, ele foi o único voto contrário, mas reprovou o projeto. Então, ano que vem, o povo vai pagar o mesmo IPTU. Tá bom. 4% ia pagar mais, então não vai pagar 4%. Só que vai pagar 30% mais caro a taxa de luz e 21% a taxa da coleta do lixo, por causa do vereador Amorim. E outra, vocês vão pagar IPTU, só que moradores de 5 bairros não vão pagar, vai estar de graça para eles por causa do vereador. Por isso que a gente pergunta, de que lado que o senhor está, vereador? É do povo ou é dos grandes empresários, ô Juliano? Eu acho que de nenhum nem de outro, eu não entendi nada a decisão dele. Eu perguntei... Ele votou contra o aumento e votou contra o desconto, votou contra tudo. Tudo, entendi nada. Não deu para entender nada, eu acho que nem ele está entendendo ainda o que ele fez. Hoje pela manhã... Não vou falar a cagada que ele fez, porque, assim, a palavra é meio pesada. Mas... Ô, nobre vereador. Agora é o seguinte. Os outros 3 que faltaram não justificaram, mas esqueci de perguntar. São vereadores de situação ou de oposição? Ou um pouco de cada um? Todos da oposição. Todos contra o prefeito. Pelos 2 que estão de licença, não porque justificaram, por conta do nascimento do filho e por conta de uma cirurgia. Sem problema, Márcio. Correto? Agora, dos 3 que não foram e não justificaram, isso não foi de caso pensado, não, seu Márcio. É a tal da oposição burra, viu, Juliano? É a tal da oposição burra. Quando você... não, mas esse projeto, quem mandou o projeto? O prefeito. Sou contra, porque eu sou oposição. Não, mas pera lá, cara. Você tem que pelo menos pôr o tico e o teco para funcionar, para ver se é bom ou ruim para o povo, né? Não estou dizendo que a Câmara está... O prefeito Volpato, o senhor sabe que vai ter esse tipo de aumento? Manda antes o projeto. Não enrola, igual o prefeito Ulisses aqui, a Câmara, ele bate o pé e os vereadores tremem, né? Então, assim, a hora que o prefeito quer, ele manda o projeto, tem que votar do jeito que ele quer. E lá parece que é mais ou menos isso também. Mandasse antes, ponto. Agora, reprovar um projeto que vai reduzir 30% o valor da taxa da luz, 21% a taxa do lixo, que deu uma polêmica esse ano, porque não fizeram o cálculo errado lá, e o vereador votar contra. Hoje eu entrei em contato com o presidente da Câmara, lá, o Eunildo Zanquim, o Nildão, para tentar entender essa história, né? Porque foram os próprios vereadores, os colegas do Amorim, que propuseram para a prefeitura, baixa para o povo, baixa para ficar melhor. Perguntei para ele sobre isso e o que os vereadores que faltaram justificaram. Ele mandou um vídeo para a nossa equipe respondendo isso aí. Boa tarde, Juliano. Boa tarde, Márcio. No início do ano, a Câmara Municipal começou a fazer um estudo para ver a possibilidade de reduzir a tarifa do lixo e também a tarifa da iluminação pública. E durante todo esse tempo, houve um trabalho muito fervoroso, um trabalho muito bom pela equipe da Câmara, com várias informações, Copel, Prefeitura, Portal da Transparência, Tribunal de Contas, enfim.
E nós conseguimos chegar na possibilidade de reduzir a taxa do lixo de R$ 1,95, que é cobrado hoje, para R$ 1,53 para o próximo ano. E também a iluminação pública, que iria ter um desconto de 30% para o cidadão. Levamos esse estudo junto ao prefeito municipal e o prefeito imediatamente concordou e hipotecou a possibilidade, vamos sim diminuir. E nós já tínhamos o projeto na Câmara, já protocolado, o prefeito falou, vamos diminuir. E apresentamos uma emenda modificativa reduzindo esses valores. Fomos para a votação e, infelizmente, o projeto não passou. O quórum da Câmara Municipal, ele é de 10 vereadores. 2 vereadores estavam de atestado médico e 3 vereadores não justificaram a ausência porque faltaram. E ficou 5 vereadores. Era o número correto para aprovação do projeto. Mas, com um voto contrário do vereador Adriano Morim, o projeto foi reprovado. E o cidadão não poderá ter esse desconto no próximo ano. Obrigado, vereador Eunildo Zanquim, por ter atendido a nossa equipe, é o Nildão, o presidente da Câmara lá. E eu realmente estou tentando entender aí o que o vereador Amorim tentou, sabe? Na fala dele eu não entendi absolutamente nada do que ele falou. Tinha que ter chegado, que vai impactar financeiramente e tal. Mas é o reajuste. Mas aí vai, se a gente for analisar por impacto financeiro para o povo, vai impactar mais de forma positiva do que negativa. É isso. Né? Porque assim, ó, ia ficar mais 4% mais caro o IPTU. Só Certo. que vai ficar caro para mim, vai ficar caro para você, porque Toda toda a inflação cidade em todo lugar. vai ficar caro. 4%. Então eu falei, não, 4% não. Mas daí ele deixou de dar 30% numa taxa e 20% na outra. Tem um ouvinte nosso, qualquer coisa que a gente fala assim, Eu quase fiz um pro vereador, porque eu não entendo qual que foi a... Tá, mas enfim. Os bairros que não vão ter IPTU ano que vem, Jardim Versalhes, Vilas Boas, Central, Aurora 4 e Santo Antônio. Esses bairros aqui... Os moradores, né, desses bairros, quem for comprar terreno, ou as loteadoras, não vão precisar pagar IPTU ano que vem. Porque o projeto que colocava esses bairros na lista de bairros tem que pagar o IPTU, o vereador também reprovou o projeto. Então o projeto não vai poder mais ser votado, porque o vereador não quis. Então esses bairros vai todo mundo morar na faixa, não vai precisar pagar o IPTU ano que vem por causa do vereador. Por isso que quando a gente vai... Eu não estou criticando aí o vereador Amorim, não, mas como pessoa também eu não o conheço. Mas assim, quando a gente vai escolher, Márcio, alguém para nos representar, seja na Câmara ou na Prefeitura, a gente precisa muito bem pensar se a pessoa tem a competência para isso. Competência, eu quero dizer, se entende do assunto. Como é que trabalha numa Câmara. Não adianta a gente pensar, não, mas fulano é bonzinho, fulano é gente fina, fulano ajuda o outro. Não é só isso, Márcio. Tem que ter competência para assumir esse papel, saber como tudo funciona. Algumas pessoas que já são, por exemplo, formadas em gestão pública, para saber como realmente a coisa funciona, pessoas que entendam também de leis, que saibam analisar o projeto. Opa, isso aqui está dizendo isso. Não, isso aqui parece que está dizendo isso, mas está dizendo aquilo. A gente tem que prestar muita atenção nessa hora, porque senão a gente dá canelada e aí a gente coloca a gente na Câmara, que chega lá o projeto a menos de 48 horas. Poderia ser um tempo maior? Poderia. Mas essas dúvidas poderiam ter sido tiradas antes dessa sessão extraordinária também, Márcio. Pois é. O ano que vem, quando vier, no começo do ano, e começa a vir os impostos para pagar, quando você receber lá, lembra do vereador Amorim o ano que vem? Lembra dele? Falou, vereador, eu podia estar pagando menos taxa, né? Mas
O senhor quis assim, né, vereador? Então tá bom. De repente, imagina o IPTU de mais 3 mil terrenos. A prefeitura ia ter mais dinheiro, né? Para contratar mais médico, porque também a saúde lá de Sarandi, pelo amor de Deus, né? Melhorar a questão da educação, melhorar a questão da própria estrutura da cidade, infraestrutura. Eu acho que ele não fez uma boa escolha, Juliano. É a tal da oposição pela oposição. E o prefeito estava lá, tá? A hora que ele falou que não, ele reprovou o projeto do IPTU dos novos bairros, o prefeito ficava assim para ele. Tipo assim, o senhor sabe o que o senhor está votando ou não? Porque não é possível um negócio desse, Juliano. Não é possível. Oh, meu Deus do céu. Achei que era só na Câmara de Maringá que a gente sofria, mas lá em Sarandi também não está sendo muito diferente não, né? 12:33 agora. A hora